de hoje, vocês vão conhecer a arte de Darcy Machado. Darcy Machado mora num acampamento e espera 16 anos a titulação da sua terra. Todo o alimento de Dona Darcy vem da terra, puro e agroecológico. A terra para Dona Darcy não só fornece esse alimento, como também é matéria-prima da sua arte culinária. Hoje vocês vão aprender o biscoito pupunha e a geleia deliciosa que ela sabe muito bem fazer. Tudo seria paraíso. Meu nome é Darcy, eu nasci no Paraná, filha de pais agricultores que trabalhava com a terra. Minha mãe cultivava frutas e fazia geleias, compotas a partir das frutas do mesmo quintal, do quintal. E minha avó também, que fazia isso, trabalhava com isso. Minha avó era parteira, benzedeira, era curandeira, fazia remédios de raízes. Eu vim tomar o primeiro remédio de farmácia quando eu já tinha 19 anos. Eu já estava em São Paulo, que fui trazida para São Paulo pelos meus pais, né? Com 10 anos, 10, 11 anos, mas passei assim, durante o tempo que eu estive em São Paulo, sempre com o sonho de voltar a trabalhar a terra, sempre com o sonho de voltar para as minhas origens. A minha intenção era de voltar para o Paraná, né? Mas aí, de repente, eu vim parar aqui em Silva Jardim. Amo o lugar onde eu moro, apesar dos problemas que tem, com alagamentos, com tudo, mas é uma terra muito boa de se viver. É um lugar muito bom, gostoso de morar. O artesanato também já vem da minha ancestralidade. Era avó bordadeira, tias, mãe, todas trabalhavam com isso, trabalhavam com artesanato, tanto as geleias, os doces, pães, como os bordados, o tricô, que no Paraná é muito frio, né? Fazer o próprio fio no tear de algodão e tecer mantas para a gente, para o inverno, né? O inverno no Paraná era rigoroso na época. Então, eu já vim com isso no DNA, né? Aí quando cheguei aqui em Silva Jardim, em São Paulo eu já fazia isso. Por exemplo, quando fiquei grávida, todo o enxoval do meu filho foi feito em crochê e tricô, e bordados também, né? E aí depois eu vim pra cá, comecei a pensar nisso, né? Daí vinha os alagamentos e eu ficava quase maluca sem ter o que fazer. Durante o período de alagamento que o acampamento Sebastião Lan é uma área que nessa época agora, geralmente as estradas estão cheias de água, a gente fica praticamente confinado, né? E nesse confinamento eu sentia muita falta dos trabalhos manuais, porque a gente fica muito tempo sem ter o que fazer. E aí você tendo o artesanato como uma opção, você não se estressa, você não adoece. E aí comecei também a pensar em formar grupo para ensinar as mulheres que não sabiam fazer isso, a fazer também para ter essa ocupação durante esse período. E é muito bom, todas nós começamos a fazer o artesanato, isso é muito gostoso. A gente faz o crochê, faz toalhinhas, a gente faz caminhos de mesa, bordado, e é muito engraçado porque tem várias pessoas que são canhoto, adestro, e eu não conseguia ensinar, então tive que ensinar uma que já sabia alguma coisa para que ela ensinasse essas pessoas a fazer praticamente ao contrário, né? Então é muito gostoso essa troca, né? Você viver essa troca, você compartilhar, é muito bom isso é muito bom. O acampamento Sebastião Lan é como se diz, é uma história à parte. É um acampamento já de 23 anos e que não tem esse reconhecimento ainda.
É assim, no papel, segundo eles, nós já somos assentados no papel, mas nós não assinamos esse papel, porque na época que eles vieram fazer esse assentamento, era com regras tão absurdas que nós optamos por não assinar esse papel. Então era tipo, eles queriam jogar toda a responsabilidade, porque a gente mora, é uma ilha, o acampamento Sebastião Dan é uma ilha, é cercado pelo Rio São João, o Rio Aldeia e aqui o Rio Indaiaçu. Então nós só temos praticamente uma saída, e eles queriam na época colocar um portal e que nós monitorássemos quem entrasse ou quem saísse. Por exemplo, a área da reserva, a gente está do ladinho da reserva de Poço das Antas, né? Uma área de proteção que vocês conhecem muito bem, né? Conhecem toda a história. Então, toda a responsabilidade de caça, incêndio na reserva, seria responsabilidade nossa. Nós teríamos que monitorar isso, e não tem como, porque sendo uma ilha, tem acesso pelo Rio São João. O pessoal pode entrar de barco tanto pelo Indaiaçu como pela Barra de São João. Então, como que a gente ia ter esse monitoramento? Não tinha como. E aí a gente não aceitou e até hoje está nesse impasse, entendeu? E vai levando. A gente fala que a gente, para viver no Sebastião Dan, não depende de documento. Depende só da nossa luta, da nossa força de vontade e da resistência. É persistência e resistência morar no Sebastião Dan. Vai fazer 17 anos. 17 anos. Mas eu vou te dizer, Luciane, eu não troco a boa vida que eu tinha em São Paulo, o bom emprego com bom salário, pelo meu cantinho no Sebastião Dan. É igual eu te falei, não tenho uma casa adequada ainda, vamos reformar nossa casa agora, se Deus quiser. Não temos esse direito nem a construir a nossa própria casa, porque não sabemos realmente em que lugar vamos ficar. Se a gente constrói uma casa, gasta dinheiro por nossa conta, né? E de repente chega o INCRA e fala, vou fazer o assentamento, mas você não vai ficar aqui, você vai ter que migrar para um outro lugar. Aí fica difícil para a gente fazer isso. Mas tem gente que já está encarando e está construindo, falando, se eu perder esse espaço aqui, eu já ganhei em qualidade de vida, né? Que é outra coisa, é outra história. Eu já vivi os dois mundos, aliás, vivi os 3 mundos, né? A primeira infância, depois a cidade e agora o campo. E eu não troco o campo pela cidade. A agroecologia desde os tempos passados, né? Morando lá no Paraná com os meus pais, o meu pai já trabalhava de forma sustentável, né? Ele usava uma parte da terra e deixava a outra em descanso. E aquela área em descanso, se criasse árvores, tipo, que ele falava que era árvore nativa, aquelas não eram tiradas. Ele plantava, mas preservando isso. Então a gente já vem com isso. Quando eu cheguei no sítio, que meu sítio se chama Sítio da Paz, quando eu cheguei já tinha esse nome e continua com muita paz, graças a Deus. Então quando eu cheguei lá tinha 3 árvores plantadas e não nativas. E aí o que aconteceu? O meu objetivo era plantar árvores, era plantar. Então já fizemos uma florestinha na frente de casa. A gente cultiva abelha também. Então, para esse cultivo de abelha, essa florestinha já está pequena. Então já vamos começar a fazer uma outra. E tem que ser assim, tem que ser assim. O mundo está muito bagunçado.
A gente precisa de mais reservas, a gente precisa de mais gente plantando árvores. A gente tem como cultivar junto com a reserva, entendeu? Tem como a gente cultivar sem destruir. E é esse o nosso projeto, continuar plantando mais árvores. Quais árvores que a senhora já tem lá plantadas que dão frutos? Nós temos açaí, tem a pupunha, tem jabuticaba, tem o araçá vermelho, tem goiaba, tem carambola, tem cupuaçu, cacau, tem pau-brasil, tem o que mais? Laranja, tem... Nossa, muita coisa! Em 17 anos a gente sempre planta tudo que acha, né? Agora eu tô lá com mudas de mamão jaracatiá, ai meu Deus, carobinha, a Graça, quem sabe os nomes, eu falei com ela que eu vou plantar e ela vai lá me dar o nome de cada uma, que é para eu botar uma plaquinha para saber que árvore é aquela, porque a Graça é viveirista, né? Então eu estive lá e ela me doou várias mudas. Cozinhar para mim é uma arte, é uma coisa que eu amo fazer, gosto muito, muito. Às vezes nem é cozinhar para mim, mas o prazer de ver os outros comer e gostar. Para mim, você pegar uma fruta e a partir daquele fruto, você fazer uma geleia ou fazer um doce, é uma arte, é uma arte. Você põe o coração naquilo, você faz aquilo com amor, você faz porque gosta de fazer. Então a arte do fazer, para mim, é muito importante. A arte de você pegar uma fruta e transformar ela num biscoito, fazer ela virar uma massa e transformar num biscoito, é uma arte. É uma arte, não precisa nem você formar bichinhos ou o formato que você vai dar no biscoito. Só você preparar, pegar uma fruta ou pegar e fazer uma geleia, transformar aquela fruta na geleia, a partir de 2 ingredientes, que é a fruta e o açúcar, é uma arte. O biscoito, às vezes você tem 3 ingredientes e você faz um biscoito delicioso, é uma arte. Isso é uma arte. Às vezes não precisa nem ter o colorido do artista, mas só você formar aquilo já é uma arte. E fala que você vai preparar, né, nessa oficina, você vai preparar o biscoito e a geleia. Mas você pode falar assim, a minha arte nessa oficina, eu vou preparar nessa oficina de arte culinária? Eu vou preparar nessa oficina de arte culinária o biscoito de pupunha e a geleia de jabuticaba. E o que eu digo? Aí tem que dar a Você receita. conheceu essa receita? Como eu conheci essa receita? Essa receita... Mas aí você pode repetir para falar que você vai Sim. fazer, e aí você fala como você, tipo, da receita, que é uma receita que eu conheci. Uhum. A receita do biscoito de pupunha eu conheci aqui na região. Conheci a farinha de pupunha feita por seu Zé Acurso, do assentamento Visconde, que eu achava super interessante. Ele fazia aquela farinha a partir do fruto da pupunha. E o biscoito eu aprendi com a Cida, também do Visconde. A Cida, que também é uma artista na culinária, ela que me ensinou, e eu pedi permissão para ela para fazer esse biscoito aqui nessa oficina. A geleia de jabuticaba eu aprendi com a minha avó e com a minha mãe. Desde criança elas já faziam essa geleia de jabuticaba. Vamos aprender essa arte?
A geleia de jabuticaba, O biscoito de eu pupunha, aprendi com a ele minha avó é e um com a biscoito minha bem mãe. apreciado Desde na criança, região. Elas já faziam E primeiro essa assim, geleia de primeiro jabuticaba. você cozinha Vamos aprender essa arte? o fruto da pupunha. Aí depois você amassa ou amassa com amassador, ou então passa na peneira ou no moedor de carne. Se não tiver muita fibra, não precisa tirar, porque as pessoas até gostam da fibra da pupunha no biscoito. Aí depois você mistura os outros ingredientes. A partir daí já está pronta a massa do biscoito. Os ingredientes para a massa do biscoito de pupunha são 2 xícaras de massa de pupunha já amassada, 1,5 xícaras de açúcar, 500 gramas de maisena, 250 gramas de farinha de trigo, mais ou menos 200 gramas de manteiga e uma pitadinha de sal. Você começa descascando o fruto, para cozinhar, para fazer a massa. Você tanto pode descascá-lo, como pode cozinhá-lo com a casca e descascar ele depois de cozido. Para levar ao fogo para cozinhar, eu vou partir ele no meio. Vou partir e tirar o caroço. E aí ele tem um cozimento mais rápido. Agora vamos levar ao fogo para cozinhar, para poder fazer a massa. Coloca na vasilha o açúcar, a maisena, a farinha de trigo, a massa da pupunha, que fica bem, ela começa a sair um óleozinho, ela é bem oleosa, e a manteiga. A manteiga você vai colocando aos poucos, porque até dá o ponto de enrolar os biscoitinhos. Então não tem assim uma quantidade exata, porque é até você ter o ponto de uma massa macia e que não grude nas mãos e dá para enrolar os biscoitos. É uma massa linda, amarelinha, bem colorida. É a arte de fazer com a mão as cores do arco-íris. Então, a massa é essa massinha macia, no ponto de massinha de massinha escolar, massinha de criança. Uma massa macia, igual a massinha de modelar. Esse é o ponto da massa do biscoito. Depois da massa prontinha, você pega pequenas porções, faz bolinhas ou enrola como rosquinhas e põe no tabuleiro para levar ao forno. Se for bolinhas,
Depois que você põe no tabuleiro, você dá uma achatadinha nela com o garfo, para que fique com aquelas marquinhas que já é do tempo da minha avó. Eu não sei nem por que sempre todos os biscoitinhos amanteigados, quase todos, tem aquelas marquinhas do garfo. Minha mãe já fazia isso. Agora, depois de enrolado no tabuleiro, você leva ao forno, no forno médio a 190 graus, por mais ou menos 15 ou 20 minutinhos, até dourar a parte de baixo do biscoitinho, você vê que ele está crocante. Retira do forno, vê se ele está douradinho embaixo e está crocante. Esse é o ponto do biscoito amanteigado. Aí você retira da forma e coloca numa peneira para ele secar, porque senão ele fica mole. Meu nome é Darcy e essa é a minha arte. Agora eu vou ensinar a geleia de jabuticaba, que também é uma frutinha bem brasileira, de norte a sul. E é uma geleia muito simples, só vai água, açúcar e jabuticaba. Você vai pegar a jabuticaba e vai levar ao fogo numa panela, cobrindo mais ou menos com a água. E aí deixa ela cozinhar até começar a abrir. Aí você tira do fogo, põe numa peneira e amassa bem para tirar toda a polpa. E aí, o tanto de caldo que der da jabuticaba, vamos supor, se deu 2 litros de caldo, é 1 quilo de açúcar. Se deu 1 litro de caldo, meio quilo de açúcar. Aí você leva esse caldo junto com o açúcar ao fogo e até o ponto de geleia. O meu ponto de geleia é quando você levanta a colher que está mexendo, a colher de pau, e ela começa a dar aqueles pingos meio grudando na colher de pau, assim, soltando o fio. Ou então quando você põe um pouquinho num pratinho e passa uma colher e forma aquela estradinha sem fechar, ficando aquela estradinha aberta. Esse é o ponto da geleia. Põe um pouquinho num pratinho e passa uma colher e forma aquela estradinha sem fechar, ficando aquela estradinha aberta. Esse é o ponto da geleia. Você pega esse líquido e você mede. Aí se der a metade daquele líquido é o açúcar. Tipo 2 litros de líquido, 1 quilo de açúcar. 1 litro de líquido, meio quilo de açúcar. Aí leva ao fogo até formar geleia. Ó, depois de cozida e passado pela peneira, vai formar esse líquido. Aí esse líquido você vai pegar e medir ele para botar o açúcar e levar ao fogo para formar geleia. Depois de cozida e passado pela peneira, vai formar esse líquido. Aí esse líquido você vai pegar e medir ele para botar o açúcar e levar ao fogo para formar geleia. Enxergar o todo, a vaidade deixa pra lá, sai do escuro, tem que se imunizar. Leva ao fogo por mais ou menos 20 minutos, até formar a geleia.
Então, está pronta a geleia. Ela fica nessa consistência. Fica bem ácida, fica gostosinha, ácida. Uma textura ótima também. É ótima com biscoito salgado também, com torradas. E aí é só saborear. O meu nome é Darcy e essa é a minha arte. E aí é só saborear. O meu nome é Darcy e essa é a minha arte.